tenho certeza que se nós pensássemos mais a respeito do que Jesus Cristo fez por nós, do que significam estas palavras, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, mas foi pelas suas pisaduras que nós fomos sarados. O Imaculado Filho de Deus tomou sobre si o fardo do pecado. Aquele que havia sido um com Deus sentiu de perto a terrível separação que o pecado causa entre Deus e o homem. Isso fez com que um grito de agonia saísse dos seus lábios. Porque aquele que havia sido um com Deus sentiu de perto a terrível separação que o pecado causa entre Deus e nós. O pecado nos separa de Deus. E Cristo viveu o momento em que ele experimentou ficar afastado de Deus, porque ele assumiu sobre si o pecado de cada um de nós. Ele assumiu sobre si o pecado seu e meu e de toda a humanidade. Jesus Cristo assumiu sobre si e naquele momento ele esteve longe do Pai. Porque o pecado nos separa de Deus. O pecado nos afasta de Deus. Mas Jesus Cristo assumiu sobre si o seu e o meu pecado, o pecado de toda a humanidade, para que, sendo vitorioso como ele foi na cruz e na ressurreição, ele tornou-se ponte sobre esse abismo que nos separa do Senhor, sobre esse abismo que nos separa da salvação, sobre esse abismo que nos separa da santidade. Jesus Cristo tornou-se ponte. E bendito seja o nome do Senhor, porque Jesus Cristo é a nossa ponte. Naquele momento ele deu um grito de agonia. Ele disse: Deus meu, por que me desamparastes? Foi o peso do pecado, a noção de quão terrível ele é e a separação que causa entre Deus e o ser humano. Foi isso que quebrantou o coração do Filho de Deus. Mas esse enorme sacrifício não foi feito para despertar no coração do Pai o amor pelo ser humano, nem para fazer com que ele se dispusesse a salvá-lo. Não, não mesmo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que nos enviou Jesus Cristo, seu Filho unigênito, que apresentou-se ao Pai dizendo: eu aceito. Eu vou em busca dos perdidos, eu vou libertar os cativos, eu vou. O Pai nos ama, não por causa da grande propiciação, do grande sacrifício, mas ele proveu o sacrifício porque nos ama. Cristo foi o meio pelo qual ele pôde derramar o seu amor infinito sobre o mundo caído. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 19. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 19, diz isso. Deus estava com Cristo, reconciliando consigo o mundo. Isso é para aquelas pessoas que têm uma ideia equivocada a respeito do Pai e que concentram o amor somente em Jesus Cristo, como se Deus, o Pai, estivesse distante, de costas, e desprezam reconhecer o amor de Deus, o Pai. Deus sofreu junto com seu Filho, na agonia do Getsêmani, na morte do Calvário. O coração do amor infinito pagou o preço da nossa redenção. Jesus disse: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir.
João capítulo 10, verso 17. Isto é, meu Pai tanto amou você, que mais ainda me ama, por eu ter dado a minha vida para a sua redenção. Ao tornar-me o seu substituto, dando a minha vida e assumindo sua dívida, a sua transgressão. Sou amado pelo Pai por causa do meu sacrifício. Deus pode ser justo e mesmo assim o justificador daquele que crê em Jesus.